Bom dia, hoje é dia 24 de janeiro de 2019, uma quinta-feira chuvosa em Fortaleza, quando a gente inicia as transmissões online da segunda parte do programa Hora da Notícia, que vai ao ar todo dia de 5 às 7 da manhã pela Rádio Assunção Cearense, de Fortaleza. Ao meu lado, nos estúdios da Assunção, os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E agora mesmo a gente vai entrar no ar, nas ondas da Assunção para todo o Ceará. E voltamos, 6 horas e 35 minutos. Pronto, agora sim. Olha aí, o Gente Paramoti continua conosco no áudio. Saldanha chegando já. Luciano, bom dia a você. Ontem eu fui ao cinema com minha mulher à noite e assisti... Não, da Nicole Kidman, que o Luciano comentou. Não, bonita. Agora ela sem maquiagem fez. Lá, um processo de envelhecimento. Não tem nome, né? Tem, O Peso do Passado. Engraçado são esses títulos escolhidos, né? Muito bom, muito bom. Destroyer, o nome do filme em inglês, O Peso do Passado. Engraçado é como eles escolhem, né? Porque na tradução ao pé na letra não tem a ver com o roteiro, e que belíssimo roteiro. Você que gosta de roteiro, que belíssimo roteiro. E aí a gente vê o cinema norte-americano como eles são realmente do ramo. Dá para... É o cinema do mundo. Dá para perceber cada ponto de virada, cada detonante na mudança de cena para cena, de um ato para outro. Em termos de roteiro... Cinema é o americano. O roteiro tradicional aristotélico, algo perfeito e um filmaço. Recomendo. Eu já iria só pela Nicole. Estamos no ar, viu? Sim. Alguma coisa não. Agora sim. Oi, bom dia. Desculpa aí, Bom dia, André. Bom dia, Renato. Bom dia. Já iria a esse filme só pela Nicole, agora com seus comentários estou na obrigação de ir. Deixa eu começar agradecendo a quem já está fez o partilhamento, ajudou a ampliar nossa audiência nas redes sociais, como a Flávia Cavalcante, o Marius Pompeu, Sandro Silva, o Elton Pereira, o Elton Sampaio, Eloy Silva, Aristeu Henrique, a Moura Martins, o Antônio Teles Carvalho, Jesus Alves, o Auriclésio Macedo, a Mara Nunes, o Edno Jesus, e quem já entrou aqui no Facebook também pelo WhatsApp, 96161470, o Domingos Neto, o Luiz Carlos Franco, o Renato Feitosa, o Rubem Brasil do Icó, dizendo que chove lá no Icó, maravilha, o Walter Lan e também o Capitão Silva do Quixadá, o Mábio Espinosa, o Dr. Paulo Roberto Soares, enquanto os dias o Maduro caia, deve ser uma boa aposta, né? O Jesus Alves também mandando um abraço, também o Flávio Cavalcante. Hoje, falar do Maduro, a União Europeia também se soma e pede eleições livres, ou seja, ele está cada vez mais isolado. O Maduro hoje é manchete em todos os jornais, e eu acho que está lamentando muito a Folha de São Paulo que o Maduro seja manchete, porque eu acho que, de novo, a manchete seria o Flávio Bolsonaro, né? Como eles tiveram que dar o Maduro, eu não sei como não colocaram o Flávio Bolsonaro, alguma coisa aí, mas deram uma submanchete à Folha de São Paulo, sob pressão de militares, o governo começa a isolar Flávio. Luciano, mas antes dos meus comentários, André, se você só me destacar permite... aqui rapidinho. Agora, de onde ela tirou essa informação, ninguém sabe, porque nenhum militar falou publicamente sobre isso. Não, é tudo especulação. Eu li, se você... Não tem nada. Não, olha como é que começa aqui. Me perdoa, André. Sim. Eu queria até falar de uma outra coisa antes de falar isso daqui, porque ontem eu vi um vídeo, achei muito interessante, e a gente sempre, quando vê a taxa, a gente sempre acha uma coisa ruim, e eu vi um vídeo lá de Jericoacoara, o que é que eles estão fazendo com essa taxa que os turistas pagam. Um livro maravilhoso sobre lixo, a questão do lixo. A gente, até o Renato falou, quando teve uma enxurrada, passava lixo, né, correndo de Jeri, o que era aquilo dali, né? Aí eu depois soube, não, na verdade, Luciano, ali o lixo é recolhido, é tudo colocado, já tem uma educação ambiental do povo de Jeri. Às 5 horas o caminhão passa e leva todo o lixo. Só que o pessoal tinha colocado o lixo todo na porta. E entre o pessoal colocar e o caminhão chegar, houve a enxurrada e o lixo foi por água abaixo. Mas no resto, tem uma associação lá, tem os recicleiros, um projeto que virou referência nacional. O próprio povo da vila de Jericoacoara se educando ambientalmente. Isso é fatal, né? Porque uma cidade com lixo nenhum turista quer. Então, Jeri está bonita de ver e também ver como o povo está se educando e está tratando o seu lixo. Dito isso, e parabenizando o povo de Jeri
Porque você não pode fazer um povo visitante feliz se você não faz o seu próprio povo feliz, né? Olha só a especulação da Folha já entrando nisso aí. Mas perdão, Luciano, vai lá, que você citou quem nos escuta. Ontem eu recebi um memorando da ACERT que diz o seguinte: Fortaleza, 23 de janeiro de 2019. Prezado companheiro, comunicamos que a Rádio Princesa do Norte AM, situada na cidade de Morrinhos, Ceará, emissora afiliada à ACERT, foi vítima dos atos terroristas que vêm ocorrendo no Ceará, tendo sido incendiado todo o estúdio, com o objetivo de cooperar com os dirigentes da citada emissora, em brevidade possível, estarem colocando no ar a sua programação, é que fazemos uma consulta da possibilidade de algum companheiro ceder, doar ou emprestar os equipamentos e acessórios a seguir. São eles: um processador de áudio. Só um hiato aí, tá, gente? Sim. Só para chamar a atenção, para destacar. Claro. Aqui é uma campanha para ajudar essa Rádio Princesa do Norte. É uma rádio que retransmitia até então o nosso programa. Exatamente. Lá em Morrinhos. E atenção, quem tiver condições que possa doar os seguintes equipamentos: um processador de áudio, um computador, 2 microfones, um monitor de áudio. A ACERT adianta que já foi conseguido um console da Rádio Líder FM de Calcaia, um mobiliário do estúdio, Rádio Tempo FM de Fortaleza, um processador de áudio, Rádio Asa Branca de Boa Viagem, um ar-condicionado, Rádio Moriá de Aracati. Então, o que é que está precisando? Um processador de áudio, um computador, 2 microfones e um monitor de áudio. Quem assina a nota é o presidente da ACERT, o jornalista Paulo César Studart Norantes. E já agradecer e louvar a Rádio Tempo, a rádio lá de Calcaia, né? Como é que é o nome da rádio? Exatamente. Quem já fez... Rádio Líder de Calcaia, Líder FM, Rádio Tempo de Fortaleza, Rádio Asa Branca de Boa Viagem, Rádio Moriá. Lúcia Azulay, que foi presidente da SERT. E está na vice-presidência. Que legal. Vice-presidente. E a Rádio Moriá de vamos nos solidarizar e não se quedar a essas bandidades, né? Bom dia para Catarina Soares, o Francisco Moreira e o Roberto Medeiros, que antigamente era de Quixeramobim, hoje está no Iguatu. Eu sempre dizia de Quixeramobim, ele agora está no Iguatu. Vamos ver o que diz a Folha? Sob pressão, submanchete. A manchete é o Maduro, né? Como ela deve ter lamentado, né? Pressionado por militares. Que militares? Veja só que bandidagem é o texto, né? Pressionado por militares, o governo Bolsonaro começou a deixar o senador eleito Flávio, filho do presidente, sozinho para explicar o caso envolvendo seu assessor Fabrício Queiroz. Começa com a canalice que nunca o Bolsonaro foi lá explicar junto. Então ele não está dizendo sozinho, sempre foi dito que tinha que se explicar. Então já começa aí. Olha o jornalismo da Folha de São Paulo, como é que está, cara? Isso está na capa do jornal. É feito Bolsonaro deu uma declaração. É feito por bens profissionais. Não, ele está em cima disso, é em cima disso. Ó, se por acaso. Folha, não, ela vai nas aspas. Crédito, ela vai nas aspas. Ela diz que é sob pressão dos já militares, vai nas aspas. mas não cita os militares. É pura especulação. Porque o outro militar que falou sobre o assunto foi o general Mourão. Ele não foi pressão nunca. Se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá de pagar o preço por esses atos que não podemos aceitar. Frase perfeita. Perfeita. Nós temos dois aqui. Nós temos o líder político, e há uma relação política entre os dois. E tem o pai. E tem o pai, que se condói sobre qualquer erro que o filho possa ter cometido. Quem é pai sabe. O pai vai sempre defender o filho. E eu acho que o Bolsonaro tem que defender o seu filho. Ou dar a ele, pelo menos, o benefício da dúvida. Óbvio, não aprova. Aí já é como um político. É como um político. Então é o seguinte, eu estou do lado do meu filho. E se ele errou, ele pague pelos seus erros. E eu vou continuar sendo pai. Claro. E vou continuar sendo pai amoroso. Né? À frente. Em Brasília, ao comentar essa frase, o presidente interino general Hamilton Mourão, que afirmara que o tema não dizia respeito ao governo, disse ser necessário apurar e punir, se for o caso. Olha só, existe um consenso entre oficiais das Forças Armadas. Eu quero saber como é que a Folha fez essa pesquisa para dizer que tem esse consenso. Né? Existe um consenso entre oficiais das Forças Armadas de que Flávio não convenceu ao explicar operações financeiras envolvendo imóveis e a movimentação atípica de valores seus e de Queiroz. Olha que vagabundagem do jornalismo. Inventam uma narrativa para justificar uma matéria. Aí vai além. Aí entra aqueles que... Quer dizer, não tem um.
É só off, off assim, há um consenso, há não sei o quê. Rapaz, isso é vagabundagem, isso não é jornalismo. Isso, e outra coisa, a Folha esquece que ela está dando isso aí em cima da declaração da Bloomberg, e o Bolsonaro ontem deu uma entrevista para a Record. Cadê? Sim, aí vem o editorial da Folha, esse ainda mais canalha, porque está dizendo que há indícios de sobra. Olha só a canalice. Cadê? Na Folha? Na editorial da Folha de São Paulo. Né? Um pouco, ele vai dizer assim, nada tem de banal. Né? Porque ele estava dizendo que até então Bolsonaro era aquelas coisas da rachadinha, que todo canto tem, mas seria coisa menor. Nada tem de banal, porém, a ligação de um legislador brasileiro com um sujeito apontado como chefe de uma das quadrilhas mais perigosas do Rio. Até então, qual é a relação do Flávio Bolsonaro com um cara que está foragido? Acusado de sequestrar, torturar e assassinar pessoas, além de explorar mercado imobiliário, papapá. Aí lá vem. Tampouco é prática conhecida e muito menos aceitável a proximidade próprio presidente da República com gente que parece pertencer a uma organização criminosa armada. Olha só o que a Folha está dizendo. E agora a gravidade. Pois, por mais que o governo federal tente atribuir apenas ao filho de Jair Bolsonaro qualquer responsabilidade nesse caso, atenção, há indícios de sobra a apontar na direção do pai. E eu aqui, se fosse possível estar falando Folha, me indique pelo menos um indício. A Folha diz que há indícios de sobra que aponte em direção do pai. Ele disse, se por mais não fosse, Fabrício Queiroz, pivô dessa teia deplorável, é amigo de longa data, não de Flávio, mas do atual presidente. A pergunta, o Fabrício é bandido? Há algum indício de que o Fabrício pertence à milícia? O Fabrício pode ser amigo de alguém que está na milícia e que ainda não foi provado, né? Está sendo foragido e deve ser buscado. E se tiver culpa, deve ser condenado. E se o Fabrício tiver, deve ser condenado. Agora, como é que o Bolsonaro tentar linkar o próprio presidente? Isso é canalice, isso não é jornalismo, isso é uma tentativa. O que a Folha está tentando fazer... Eu estou te dizendo, se for... Não é só o terceiro turno, é querer derrubar o presidente, querer alvejar o presidente. As pessoas que vêm nesse país deviam rejeitar a Folha de São Paulo. Se você, assinante da Folha, cancele sua assinatura. Rejeite. Um jornal desse não merece. Isso é de uma canalice, né, que não merece. E se o Fabrício for bandido? Qual é o indício aí em cima do Bolsonaro? O que é que o Bolsonaro tem a ver com isso? Vamos partir do pressuposto que o Fabrício é bandido. E aí? O que a barrigada da Folha disse a besteira, tipo assim, olha, o Bolsonaro está deixando de lado o filho. Pois bem, aí agora a Globo. A Folha não leu a Globo, né? Horas depois de admitir que seu filho mais velho, a manchete da Globo é assim, Bolsonaro muda o tom e diz que pressão contra Flávio é para atingi-lo. Está corretíssimo, entendeu isso daí? Após admitir que filho pode ter errado, o presidente atacou a investigação. Não é admitir que pode ter errado. O presidente é assim, se ele errou, vai ter que pagar por isso. Mas a jornalismo... Mas tem ilegalidade, né? Na investigação. Hora depois de admitir que seu filho mais velho, o senador eleito Flávio Bolsonaro, pode ter errado e dizer que ele vai ter que pagar o preço, se esse for o caso, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso e defendeu Flávio de forma enfática. E eu acho que o pai tem que fazer isso. Em entrevista exibida na noite desta quarta-feira pela Record, a Folha dormiu no ponto, não assistiu. Vocês têm que assistir a Record agora. Né? Bolsonaro afirmou que a investigação contra seu filho é uma maneira de atingi-lo. O que é que o Bolsonaro vai dizer? Acredito nele. A pressão enorme em cima dele é para tentar me atingir. Ele tem explicado tudo o que acontece com ele nessas acusações infundadas. O presidente afirmou que o Ministério Público cometeu uma arbitrariedade contra Flávio. Aí, Bolsonaro, esteve sim com seu sigilo quebrado. Fizeram uma arbitrariedade para cima dele. Nós não estamos acima da lei. Muito pelo contrário. Como qualquer outro, estamos abaixo da lei. O MP, no entanto, informou que não houve quebra de sigilo, aquela história toda que já tem aí. No caso de Flávio, aí vem a história toda. O certo é que
Não teve essa história que a Folha está colocando como submanchete. A Folha está atrasada, isso é péssimo no jornalismo. Não tem um onde ninguém, é uma matéria eminentemente especulativa. É uma matéria criada na redação para sustentar a quais novela, são as rapaz. fontes que a Folha de São Paulo tem nos militares. Não foi criada em redação. Não foi criada na redação. onde? Foi criada na sala da direção. Exatamente. Aí diz, não, vamos ter que dar alguma coisa. Isso é tipo a reunião de pauta, que o cara chama de... Não, e o editorial o vem editorial. em cima Aí disso, diz assim, o por que é que favor. temos aí do caso do filho do presidente? Não tem nada. Não tem nada, não. Mas não tem que criar. Eu quero uma manchete para amanhã. É desse Rapaz, jeito. não tem nada, não. Aí, gente. Não é assim que se faz jornalismo. Isso não é jornalismo, isso é campanha. Isso é canalice. campanha. Deixa eu dar a minha opinião particular, eu até num posicionamento respeitoso e diferente da maioria que vocês fazem, eu particularmente acredito, não que o Flávio Bolsonaro é culpado, mas eu acho que existem sim fortes indícios que esse rapaz possa estar metido em maracutaia. O presidente, nenhum indício. Nenhum indício. Zero indício. E ele tem que defender o filho, ó. Ele tem que defender o filho. Se ele não defender o filho, ele é um canalha como ser humano. E ele tem que defender, como presidente da República, o que ele fez ontem. Se errou, que pague. A mesma coisa que fez o presidente da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. O filho dele está preso, foi solto agora, mas foi preso preventivamente no começo do ano, porque agrediu de forma canalha a companheira dele, a mulher dele. Agrediu, quase esmurrou a mulher, foi preso como tinha que ser preso. E o pai, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, lamentou publicamente, disse que lamenta profundamente que o que o filho fez, mas que ele tem que ser preso. Mas que é o filho dele e que ele apoia que tem o amor dele. Isso aí não. Bom dia para o Máximo Manuel dos Santos, o Mábio Espinosa, o Soares da Retífica, o Erivan Santos, bom dia na escuta do melhor programa no Rádio Cearense, o Márcio Borges mandando um abraço a todos, o Arcanjo Cunha, parabéns pela entrevista do Hélio, matando a saudade do mito do velho macho Juraci Magalhães, o popular Bala Doce, disparado o melhor prejuízo. Legal, né, Hélio? Hoje é aniversário, né, de Ida, né? Foi 10 anos. O Wellington Pereira dizendo que está transmitindo o programa na sua web rádio interativa, está em cadeia lá com a Rádio Cearense, e está informando que, informação do Wellington Pereira, da web rádio, que todos os presos da Mororó, que é a cadeia pública de Maranguape, foram transferidos para os presídios de Itaitinga, né? O Henrique Costa dizendo, ninguém, Folha e Globo, falar dos filhos do Lula, ladrão no enriquecimento ilícito. Não, mas já trataram, porque agora o foco é esse daqui mesmo. Olha só, olha aqui a notícia que chega lá da Europa. A União Europeia fez um apelo na noite de ontem para a organização de eleições livres e credíveis na Venezuela. A declaração aconteceu no dia em que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, declarou-se presidente interino. A nota divulgada pela União Europeia, no entanto, não menciona diretamente a iniciativa de Guaidó, que já foi reconhecida por 13 países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. O ditador diz que é vítima de um golpe. Eu li uma matéria aqui de um jornalista que estava em Caracas e ele disse que a manifestação foi a maior manifestação da história da Venezuela. A manifestação, mais de 1 milhão de pessoas em Caracas contra o Maduro. Essa manifestação não deixa nenhuma dúvida que o governo Maduro não tem mais apoio popular. Só destacar que a rádio Líder FM de Calcaia, 92.1, que está colaborando com a Rádio de Morrinhos, pertence ao Posidônio. Posidônio, um grande empresário do meio de comunicação. Tanto de rádio é sócio lá da TV em Calcaia. Quem informa é o amigo Sérgio Silva, que está de segunda a sexta, lá com Guido Albuquerque, né, professor? André Ribeiro dizendo que está ligado no programa direto do aeroporto de Fortaleza. E ele está pedindo um abraço para Valzeni e Rogério. Abraço aos dois. E ao Sargento Silva e ao Sargento Nóbrega, ambos de Pentecoste, na escuta do programa. Que bacana, que legal. Eu queria falar, hoje tem um artigo do Plínio Bortolatti, A Imprensa Inconveniente. Eu daria um outro título, né? Ele vai comentar o artigo do professor Antônio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito da USP, no artigo Profissionalismo versus Imprensa com Partido. Ele escreve que com Jair Bolsonaro na presidência, esperava da imprensa informações acerca dos principais, e está correto,
Aqui o Plínio é um jornalista e o outro lá é um rapaz do direito. Então, o cara do direito está tratando da imprensa com muito mais propriedade do que um velho jornalista como o Plínio, né? Um velho que eu digo das antigas, né? E está no jornal O Povo e tal. O que disse o jurista, né? Que esperava da imprensa tratar. Está chegando aí o governo Bolsonaro, o que é que nós vamos ter? O que é que vai mudar na relação da sociedade, as coisas e tal? E a imprensa ficou nos casos de, o presidente hoje disse que o OF é assim, amanhã foi outra coisa, o menino veste azul, as meninas vestem rosa. Ficou nessas bobagens, ele dizendo que isso era bobagem, era cosmético, quinquilharia, e queria uma coisa mais aprofundada da imprensa, que realmente não teve. E o Plínio agora vem fazer a defesa dessa coisa rasa da imprensa. O Plínio disse que o menino veste azul e a menina veste rosa, da ministra da Família Damares, não se resume à cor da roupa, remete a uma visão de mundo dos primórdios do século XX, que então, sabe o anterior. A campanha Novembro Azul, que é o da próstata, remete também a isso? É óbvio, Outubro Rosa, que é do câncer de mama. É óbvio que remete. Oh, meu Deus do céu. Então, e outra coisa, a ministra dizer isso mudou em que a política pública em relação aos direitos de LGBT, por exemplo? Bobagem, viu, Plínio, você está dizendo. Para frente. Quanto ao IOF, o presidente da República foi desautorizado. Tem hoje um assunto altamente relevante que eu destaquei aqui, é a ideia do Paulo Guedes, revelada lá, de cortar pela metade. Você falou, deixa eu terminar aqui. É um assunto tão importante que a imprensa não está nem aí, porque não quer discutir as questões. Não, mas hoje está na manchete da Folha, está isso aí. Abaixo do Bolsonaro, certo? Quanto ao IOF, o presidente da República foi desautorizado por subordinado ao dizer que haveria aumento no imposto. Não é desautorizado, né? Foi dito, não vai ter, está sendo estudado. É bobagem também isso daí, quando dá destaque. É grave, pois o ocupante mais alto cargo da República tem de ter pelo menos noção do que fala. Sobre a nomeação, olha lá, aqui é outra coisa que foi a nomeação do filho do Hamilton Mourão. Eu quero terminar com isso aqui. Sobre a nomeação do filho de Hamilton Mourão para um cargo, e o Plínio fica defendendo as besteiras, mas o que o rapaz disse é que são realmente besteiras e que a imprensa deu um destaque imerecido a essas bobagens. Não é que a imprensa não tivesse que esconder, mas o destaque que se deu a isso daí não é digno da imprensa brasileira. E isso que diz um jornalista aqui, combatendo outro jornalista, que é o Plínio Bortolli. Aqui é um respeito como intelectual, tá? Mas aqui eu acho que ele está pisando na bola, tentando defender a imprensa, né? Então ele diz, sobre a nomeação do filho de Hamilton Mourão para um cargo no Banco do Brasil, é simples nepotismo. Olha o que o Plínio está dizendo. O Plínio foi da Caixa Econômica. Então ele não é um neófito. Ele sabe, mesmo que não tivesse sido, ele sabe como é que funciona no serviço público e nos bancos estatais. Vou repetir o que o Plínio disse. Sobre a nomeação do filho de Hamilton Mourão para um cargo no Banco do Brasil, é simples nepotismo em um governo que se apresenta como campeão da moralidade. Plínio, para seu governo, ontem, a curiosidade, a coincidência, ontem, uma decisão do Comissão de Ética da Presidência. Né? Tem um nomezinho, né? Comitê de Ética, um negócio assim, de ética, que se reúne. Por unanimidade, não há. Vou te explicar um pouco o que é o nepotismo, Plínio. Tu sabe, eu sei que tu sabe o que é. Eu vou te explicar. Tu faz parte do governo. Então, tu é meu amigo, eu vou para o governo, pego você e coloco lá num cargo, se tu fosse meu filho, né? Porque o nepotismo tem a ver com isso, né? Mas o presidente, o filho do Mourão, está no Banco do Brasil, não por ser filho do Mourão, está lá porque passou num concurso. O nepotismo é exatamente para evitar que as pessoas passem por cima dos critérios de meritocracia. O filho do presidente do Mourão está lá porque passou num concurso, assim como eu e você passamos no concurso da Caixa. Eu e você passamos no concurso da Caixa. Nós trabalhamos juntos na Caixa Econômica. E você era um bom companheiro, um bom colega, um bom profissional. Saiu de lá porque quis, assim como eu. Agora, o filho do presidente Mourão também passou pelo esse mesmo processo. Ele foi colocado, passou por seus méritos. E tem um cargo de livre escolha do presidente do Banco do Brasil, que escolhe quem ele quiser. Então, você quer fazer o contrário? Por ser filho do presidente, ele não pode assumir um cargo que é do direito dele. Ele tem que ser punido por ser filho do Mourão.
Então, isso foi um erro crasso da imprensa e também seu, com toda a vênia. É isso aí. 7 horas em ponto, vamos ao intervalo, né? Vamos ao intervalo e voltamos. Por falar, antes do intervalo, já Chega lá. queria dizer assim, em breve nós vamos fazer, não sei se dá tempo a gente fazer amanhã, nós vamos, é uma coisa que desde o início, quando a gente teve contato com a família Garcia, um pessoal que a gente gostou muito de conhecer, e uma simpatia enorme desse povo, um povo direito, um povo sério, a gente ganhou lá um mimo deles, que era uma cesta de pães maravilhosos. Cesta pães maravilhosa, finos, né? meu Deus do céu. Tão maravilhosa que até hoje não saiu da nossa memória. E a gente sempre teve a ideia, puxa, a gente podia partilhar isso com os nossos ouvintes. E a Julie, lá do marketing, lá da empresa, concordou, gosta da ideia, e a gente vai ver se faz toda semana um sorteio para dar esse mimo aos nossos ouvintes. Nós estamos só vendo aí de que forma vai ser isso daí, onde pegar a cesta, o que eu sei, o que eu posso garantir, André acabou de dizer, eu acho que o Renato também faz parte do mesmo pensamento, é que a cesta de pães é maravilhosa. Então, em breve a gente vai ter novidade nisso daí. É isso aí, voltamos já. Tchau. Fica aí. Não, fica aí. Não, vou ter que... Não tem um negócio de dinheiro para conversar. Eu vou ser o Luciano. Dinheiro de quê? Está na hora de falarmos de Olha uma aí. coisa que eu adoro e tenho certeza que... Pra cá. Da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade, nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variadas opções de produtos congelados, como o pão francês integral, o baguetinho integral, o croissant delicioso, o pão de queijo, uma delícia, pão hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. O telefone é 3878-1212, 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue para a IMAC Congelados, 3878-1212. Deixa eu dar uma dica para você que viu o seu relógio preferido parar de funcionar, sua joia mais valiosa ficar danificada, ou seus óculos simplesmente quebraram. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja Na Hora. Com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente e todos recebem um certificado de garantia que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça da marca Renata, que está presente em 90% dos relógios suíços. Venha visitar a loja Na Hora e veja de perto o atendimento diferenciado que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência e pela confiança. A loja Na Hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Santos Dumont, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja Na Hora pronta para receber você. Loja Na Hora, 29 anos. É rápido, é seguro. Eu falei loja Na Hora. Conheça a Casa Garcia, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria? Você tem rede de açaí? Esse recado, então, meu amigo, minha amiga, é para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos.
São 3.000 itens, incluindo os produtos Fleischmann. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você, dona de casa, que procura um feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo. Saboroso, delicioso. Feijão que caldo. É mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo. A marca do feijão. Telepedidos 9146-4234. Feijão é que caldo. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. Luciano, 106 agora, temos vários amigos dentro da Polícia Militar, policiais militares, que contam com nossa amizade, com o nosso mais profundo respeito. Conhecemos a batalha diária de profissionais tão valorosos que garantem a nossa segurança, ainda em situações laborais bem longe do ideal, com os salários que, por dever de justiça, poderiam ser bem acima do que temos hoje. E são amigos que fazemos no dia a dia, dentro e fora do trabalho. E queria lamentar profundamente a perda, a passagem do Capitão Brito, que de forma precoce, um homem novo ainda, com muito a colaborar dentro da Polícia Militar, acabou nos deixando ontem. Que Deus, na sua profunda generosidade, o receba, Capitão Brito, um homem que valoroso e com certeza vai ter a paz que merece. Também junto a você nas orações, né? Só que podemos fazer nesse momento, além de lamentar o ocorrido, né? Questão pessoal aí dele, né? É muito lamentável. Bom dia para o Henrique Costa, o André Ribeiro já falamos aqui. O Celinho Nogueira Barros está dizendo: sou a favor de apurar o caso do filho do presidente. É óbvio, todos nós somos aqui. Esse comentário que a gente faz não quer dizer que, primeiro, a gente não quer isentá-lo, mas todo cidadão tem o direito da presunção da inocência. Aliás, teve um ouvinte que disse essa bobagem, né? Olha, vocês estão dizendo aí, vocês estão fazendo uma antecipação jurídica. Nenhuma. Antecipação jurídica é quem faz a condenação. Porque antes de haver condenação, todo mundo é livre, né? Sem culpa formada, todo mundo é inocente. Então, quem diz que o cara está errado é que tem antecipação jurídica. Então, por antecipação, enquanto não se provar, enquanto não condenada, a pessoa é inocente. E é óbvio que nós defendemos a apuração rigorosa de todos os casos. Não se deve passar a mão na cabeça só porque ele é filho do presidente. Mas também não se pode ter um rigor maior com ele só porque é filho do presidente. A lei é para todos e deve atingir de igual forma. Ponto final. Então ele disse, se comprovar algum erro, que seja julgado e condenado de acordo com a lei. Será que tem algum petista que desejaria o mesmo no caso do Lula? Muitos petistas estão dizendo o contrário, que mesmo condenado ele é inocente, né? Lula é inocente, né? Acabou-se. O Marcos Freires, bom dia a vocês que fazem o melhor programa no horário, vocês são shows. Eufrásio Francisco, meu título seria, negócio do título lá do Plínio, né? Como é que ele disse aqui? Isenção, não percam... não, isso aqui já é o Francisco Facó. Amigo, vocês são mesmo o melhor programa pela isenção, não percam essa linha.
O título do Eufrásio seria Imprensa Venal. Parabéns pelo programa. E Dilva Alves também mandando um bom dia. O Auriclécio, a Sandra Biguetti e a Alzana Santos mandando um abraço para nós. Né? Luciano, eu vejo aqui nosso querido colega jornalista, professor Luiz Sérgio Santos. O Luiz Sérgio, que é bem dinâmico, né? Nas redes sociais também. Ele colocou aqui o seguinte, foi curto, grosso e direto. Esse vice-presidente cheira a golpista. Ponto. Mais um. Ponto. Será? Não, olha, bom dia para Amadores Cordeiro, bom dia, carinhoso. É o seguinte, muita gente vê a performance do presidente Mourão, que é bem diferente, né? O Mourão, você vê, ontem mesmo é destaque na imprensa, em vários locais, aliás, o Érico lamentou muito, né, que o Bolsonaro tem a raiva da imprensa, tá lá, mas a imprensa internacional... Olha, a imprensa internacional é cheia de imprecisões sobre o Bolsonaro, porque é filtrado por muita gente daqui. A daqui conhece o Bolsonaro e diz de propósito coisas erradas, imprecisas. As de lá repetem as imprecisões daqui. Eu vi até, eu não tive como confirmar, mas é possível, uma mesma matéria do meu país tem um título para cá, para o Brasil, e um outro lá para a Espanha, e completamente díspares. A matéria é a mesma, o título são bastante diferentes. No caso do Brasil, um bem negativo, dizendo que decepcionou, né, a questão do discurso mínimo, né, minimalista do Bolsonaro, né? E lá na Espanha, que na verdade ele teria animado os investidores com a questão dos investimentos que tem pronto aí para o Brasil. Então, só para ter uma ideia de como age a imprensa, que lamentavelmente tem perdido o tom nesse aspecto, né? E os próprios eleitores que costumam ter uma lua de mel, a imprensa não costuma ter. Então, assim como a Globo fez contra o Temer, também estão agora tentando fazer com o Bolsonaro, tentando de todas as formas atingir o governo Bolsonaro, que mal começou. E como disse ontem, né, quando o Érico fez aquela bobagem, dizendo que a compreensão, né, e a leniência com a corrupção no governo do governo Bolsonaro seria a mesma do governo Temer. E Érico não deu nem tempo, mesmo que tivesse uma miríade de ladrões, mesmo que o governo do Bolsonaro fosse um Alibaba, uns 40 ladrões, todos os ministros, toda que fosse composta por ladrões, ainda não teria dado tempo de cometer nenhum roubo. Não há tempo nem suficiente para roubar, para que um jornalista diga um negócio desse. Eu digo isso só para ter uma ideia da leviandade, né, de que, poxa, como é que você quer igualar que o governo de Bolsonaro está com a mesma leniência em relação a quem do seu governo, porque o Temer teria sido com gente do seu governo, gente de dentro do seu governo, e não com ninguém da família de Temer, embora tivesse também a família unida, mas sempre quando estava a família, eram questões do governo. E o Flávio Bolsonaro é uma questão da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, não tem a ver com o Planalto. E anterior à chegada do pai à presidência da República. Não pode, não há tempo hábil, não tem tempo, do dia 1º para hoje, não tem tempo de ninguém ter cometido ainda nenhum erro, de ter pegado no dinheiro de alguma coisa. E você já dizer, levantar a voz para dizer uma estupidez dessa. Então tem que ter um tempo de maturidade, né, do governo para fazer, se quiser fazer os roubos, né, e também do jornalista para fazer a avaliação. Então é lamentável que a imprensa tenha ido para esse lado. Tirando disso, hoje está o Érico fazendo uma boa matéria hoje sobre o papel dos policiais em Milagres, porque no primeiro momento eu acho que ele foi muito infeliz. E falar em maturidade, eu acho que ele maturou e hoje faz uma boa avaliação, faz umas críticas, né? Mas correto, eu não quero que ele não faça críticas, né? Está correto dentro do papel dele. Ele não podia fazer insinuações e já dizer que a polícia era bandida. Então, hoje ele está mais comedido, né? Ele fala que 8 dos 12 policiais que estavam afastados desde a tragédia já retornaram às atividades. Ele até lamenta, né, que esses 8 tenham sido afastados porque já ficaram como suspeitos. E aí está correto você. E que tem que se apurar. Isso sim, nós concordamos, tem que apurar. Mas partir do pressuposto, a imprensa que chama os bandidos de suspeitos, quando coloca que foram mortos 8 suspeitos, foram mortos 8 bandidos, que estavam lá, que sequestraram pessoas. Eles não apenas tentaram
arrombar o banco, tentaram assaltar e foram impedidos. Mas o ato do sequestro já estava consolidado. E foi o ato de sequestrar os reféns que fez com que os reféns fossem mortos naquela tragédia. Então, não havia mais ali suspeição. Havia um ato concreto de um crime. Os caras fecharam a estrada. Os caras sequestraram reféns, pessoas inocentes, que acabaram morrendo na tragédia. Não se pode mais dizer suspeito. Bandidos, criminosos, assassinos, e devem ser assim tratados. E a impressão que dava é que havia uma suspeição para a polícia. Ah, a polícia mexeu na cena do crime. Ah, a polícia não teve cuidado. Ah, a polícia errou. É claro que houve uma tragédia, e erros sempre acontecem, e que deve ser averiguado. Esse erro foi um erro doloso, ou foi um erro acidental, um erro de operação, um erro humano? Mas não. Mas, então, parabéns, bem-vindo à maturidade sobre o caso do Milagre. Está muito boa a sua coluna sobre isso daí. Quanto à raiva da imprensa, ele termina a raiva da imprensa. Jair Bolsonaro não gosta de jornalistas. E parece que jornalistas não gostam de Jair Bolsonaro, né? Parece que esse amor ou esse ódio é recíproco. Juro que entendo, ainda bem que ele entende, né? Mas ele agiu de forma inadequada. Até concordo, o Bolsonaro não deveria, se marcou a entrevista, ele não deveria ter cancelado, porque, puxa, é um evento internacional, ele não está na casa dele. Mas também, assim como você entendeu o ódio do Bolsonaro, eu entendi também. Porque, primeiro, assim, um evento muito grande, e a gente esquece que o Bolsonaro ainda está com a bolsa de colostomia ali ao lado. É bom deixar isso bem duro, que não é uma coisa normal e cômoda. E ele está entrando na própria Globo ontem na matéria, dizendo que ele saía de uma reunião entrando noutra. Então você vai dar... E outra coisa, a imprensa acossando, querendo coisas. Não queria só saber sobre Davos. Queria saber mesmo era da história do filho, tentar encalacrá-lo, tentar armar uma armadilha. Então ele achou por bem não fazer. Eu teria aconselhado, não, vá lá e responda, tenha paciência e responda as perguntas. Responda algumas 5, 6 perguntas, mas não cancele, concordo. Mas dizer que aí foi uma coisa de outro mundo, que pegou mal para o Brasil não ter feito, aí já é um grande passo, viu, Érico? 7 horas e 16 minutos. Rapaz, o Bolsonaro acaba de ganhar um apoio de peso, viu? O Flávio, o Bolsonaro pai. Vai ter uma manifestação. O Flávio. Desculpa, o Jair não, o filho. O pai é o Jair, o Flávio. Olha só, vai ter uma manifestação do MST, da CUT e do PT contra o cidadão. Estou começando a rever aí um bocado de coisa que eu disse dele. Pois é, o que é que a CUT e a MST tem contra o Flávio Bolsonaro, senão a tentativa de politizar um fato que é pequeno? E outra coisa, a CUT deveria colocar, porque tem o senhor, o atual presidente da Assembleia, se há desvios, né? Se há suspeitas sobre a movimentação atípica de 1.200.000, é bem dizer que assim, são 600, né? O dinheiro do presidente da Assembleia, que é do PT, e a CUT é ligada ao PT, e o MST é ligado ao PT, é 50 vezes mais, né? Sei lá, 40 e poucas vezes mais. Não chega, 49 milhões de alguma coisa. Só uma assessora, aqui foi só o Fabrício, no caso do Flávio Bolsonaro, o deputado Bolsonaro. É bom lembrar, são 27 deputados que estão sendo investigados na suposta prática da rachadinha, em que funcionários, né, lá do gabinete receberiam dinheiro e dividiriam esse dinheiro com o deputado, com o gabinete. Então, há 27 deputados sendo investigados neste caso. O caso do presidente, que é do PT, envolve 49 milhões de reais. No caso do Fabrício, que é do Bolsonaro, envolve 1.200.000 reais. Então, que a CUT e o MST façam, incluam todos. E tem também do PSOL, o seu Freixo e o seu PSOL, que também estão criticando o Flávio Bolsonaro, não podem esquecer que há 2 deputados do PSOL nesta lista. Um deles com valores superiores
movimentado pelo Fabrício. Então, o PSOL, o PT, aliás, isso é pluripartidário. Está o MDB, está o Solidariedade, não vou nem dizer os outros, que eu não tenho certeza, né? Está PSL, está PMD, está MDB, está PT, está PSOL. Então, esses paladinos aí também, o seu PSOL, o seu PT, o seu MDB, nem se fala desse povo, né? Estão todos na mesma fila. O Bolsonaro seria o 17º em termos de valores de 22, que depois foi ampliado para 27. Depois que ampliou para 27, eu perdi o ranking. Mas enquanto eram aqueles 22 originários, o desvio do Fabrício era o 17º em termos de valores. Então, CUT, MST, vão lá e fale lá do seu grande campeão. O campeão é o MDB e o vice-campeão é o PT. Então, o PSL aí do Flávio Bolsonaro está lá na rabeira aí da corrupção. Luciano, 7h21. Quem tá Hélio Malveira, olha aí, grande abraço. Hélio Malveira, abraço, querido. Quem está nos escutando também, nosso amigo Coronel Dulcídio. Olha aí. Coronel, forte abraço. Coronel, vem aqui amanhã, Coronel. É saudade dele, eu gosto dele. Vem aqui bater um papo com a gente, Coronel. Sempre muito bem-vindo. O senhor tem 3 amigos aqui na emissora, Luciano Renato. E eu, ao contrário, vários amigos. César Luiz, Coronel Dulcídio, muito querido por todos, querido e respeitado. E eu lembro assim, do Coronel Dulcídio, eu gostei dele, e a gente teve pouco contato, né? Mas um dia ele me liga, eu estava no ônibus, e sem porquê, parece uma coisa desses desígnios, né, de Deus. E ele me passa, assim, faz uma pregação sobre Deus, assim. Era uma palavra que eu estava realmente precisando na hora, e não vou dizer uma coisa, pessoal, ele quase me fez chorar. Do nada, sem me conhecer, sem conhecer a situação por que eu estava passando, parece que Deus usa, às vezes as pessoas estão dentro do ônibus, recebem uma ligação, sem saber de quem era ele, e começa a falar. Porque Deus, aquilo outro e tal. Então, muito obrigado a Deus, primeiro, por ter usado o Coronel, e obrigado, Coronel, por ter sido instrumento de Deus nesse dia. Então, um grande abraço, Coronel. Um homem de fé genuína. Tem aqui um amigo que me pergunta a respeito da Folha de São Paulo. Eu, particularmente, sou leitor da Folha desde menino. Comecei a ler a Folha com 12, 13 anos, num papel impresso. Meu pai assinava a Folha de São Paulo e continuo leitor hoje nos modais modernos, na internet, nos tablets, tudo isso. Agora, claro que a gente discorda. Eu acho que a Folha está entre os maiores jornais do Brasil. O Estadão já esteve muito melhor, né? Não, já teve. Agora, infelizmente, a Folha de vez em quando entra numa noia aí muito doida, né? Mas eu já fui apaixonado. É um grande jornal. E o manual que eu tenho, eu ainda tenho o manual de redação da Folha. Tem vários deles. Pois é muito bacana. O manual de redação da Folha, eu tenho muita coisa aí da Folha, e, enfim, sempre, muitas vezes na vanguarda do jornalismo, a questão do ombudsman, tudo isso. Eu colecionava manuais. Tinha o da Folha, tinha o do Globo, tinha o do Estadão. É legal. Bom dia para o Bivar Guimarães, o Hélio Malveira já falei aqui. O Carlos Gardel mandando um abraço para todos nós. O Felipe FHO, não sei nem como é que pronuncia o FO, deve ser de Jacarecanga, e hoje está escutando o programa lá em Aracati. O Carlos Gardel está ligado na gente lá de Baturité. O Sérgio Moura, do Rio de Janeiro, também mandando um abraço para a gente. E manda uma foto aí como se o Ministério Público estivesse dando lá informações, nem tem como dizer isso, né? Grijalva Parente, lá de Ubajara, bom dia, acompanhando o programa pelo aplicativo. Grande abraço, o Grijalva Parente, que vem a ser o presidente da Câmara dos Vereadores lá de Ubajara. Grande abraço a todos vocês. E hoje eu queria falar também um pouco sobre a Miriam Leitão. Sim. Na verdade, assim, essa questão ainda da Venezuela, ela está achando que a decisão, ela começa dizendo isso, né? A decisão de reconhecer o líder da oposição venezuelana como novo presidente do país quebrou a tradição conciliadora do Itamaraty. Olha aí. Bom, legal, né? Então, viva o Bolsonaro, já tem uma coisa aí diferente. Porque ela disse que quebrou, mas já vai dizendo o seu mais. Mas havia poucas opções ao governo brasileiro, na visão do ex-embaixador Rubens Recupero, aquele daqui da Parabólica, né? Aliás, o Ciro foi catapultado ao cenário nacional por causa da Recupero. Naquela época,
o Recupero era o presidente, era o ministro, né, da Economia, o Ciro, governador do estado do Ceará, e o escândalo da parabólica fez com que ele fosse afastado e o FHC chamasse o Ciro Gomes para comandar lá o real de então, né? Então ele diz que agora o Brasil terá que torcer por uma solução rápida com a queda do Maduro. É claro, né? Todos nós, na verdade, torcemos, porque se o Maduro não sair logo, ele quiser se segurar nos braços dos militares e dos seus milicianos, ali sim é milícia, né? Vai haver um derramamento de sangue no país vizinho. E é óbvio que o Brasil vai sofrer com isso. Já está sofrendo. Eu tenho 3 irmãos que moram lá em Roraima e o dia a dia deles já foi modificado depois dessa loucura, né, do Maduro, dessa loucura na economia do Maduro, porque o Maduro, por mais que seja um ditador, um tirano, que tenha acabado com os direitos dos seus concidadãos, ele vai cair, e como cai em qualquer canto, pelas circunstâncias da economia, uma inflação de 1 milhão, nem nós, né, que já somos mais velhos, temos a memória da inflação, hoje os jovens não têm ideia do que seja inflação. Nós já sobrevivemos com inflação de 80%, de 100% na época do governo Sarney, e era um horror. Então você imagina uma inflação de 1 milhão. Ontem teve as cenas no Jornal Nacional, que você via lá uma banquinha, a mulher cheio, grana de dinheiro, aquilo aí não vale nada. Não vale nada. Tinha música lá que você levava um saco de dinheiro, né, para trazer 1 quilo de feijão na época da inflação. Pois na Venezuela multiplique isso por 1 milhão. Então é insustentável. Maduro não se segura mais. Ele está nos estertores. Eu acho que ele tinha que negociar, e aí sim acho que o Brasil poderia fazer isso daí, até por uma questão humanitária, né? O Maduro, vamos negociar, vamos deixar isso para lá, seja grande, porque se você quiser continuar, você vai fazer com que seus irmãos derramem sangue, talvez o seu próprio sangue seja derramado. Então vamos pacificar a Venezuela. Esse o cara que colocou aí, na verdade, ele não é o presidente interino, porque as eleições foram fraudadas, porque há muito tempo não há mais democracia na Venezuela. E muita gente diz, mas o povo, ele mesmo lá, que tem que resolver. Não, nós temos que também ter a nossa solidariedade. Assim como a doidivana da Gleisi foi lá prestar solidariedade a um ditador, a um governo ilegítimo, né, para se contrapor ao governo legítimo brasileiro, que ela boicotou a posse do governo brasileiro, foi lá avalizar a posse de um governo tirânico, ditador, eleito ilegitimamente, e a população toda da Venezuela, você vê as imagens ali por todo mundo, não se sustenta mais o Maduro. Está na hora, e aí sim, o Brasil poderia ter um papel preponderante diplomaticamente de oferecer uma salvaguarda para o Maduro. Vamos proteger o cara, tirar o Maduro, levar para outro canto, convocar novas eleições na Venezuela, tentar pacificar o país, tentar recuperar a economia daquele país, porque quando os nossos vizinhos estão pobres, de alguma forma a gente também se empobrece. Não é legal ver a Venezuela passar por o que está passando. E o Brasil, lamentavelmente, os governos brasileiros petistas foram cúmplices na derrocada em que se afundou a Venezuela. Então, nós brasileiros, legitimamente eleitos, governo de Dilma e de Lula, também ajudaram a levar a Venezuela para o buraco. Então, nós podemos também, e temos o dever legítimo, de recuperar a Venezuela, de tirar esse ditador que foi colocado lá, com a ajuda de antigos governos brasileiros, que o atual governo também ajude a Venezuela a sair dessa encalacrada e que todo o continente possa crescer em paz e com desenvolvimento social e econômico. É isso aí, Luciano, o tempo passou, 7 horas e 29 minutos, ficamos por aqui, mas prometendo voltar amanhã às 5. Valeu, Saldanha, valeu, Luciano. Bom dia, e é possível que amanhã a gente já volte com a promoção da cesta de pães. Vamos entrar em contato hoje com o pessoal para a gente agilizar isso aí. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, um dia bastante proveitoso. Perdão, antes do seu agradecimento a Deus, deixa eu mandar o meu melhor beijo à minha Luciana, tão querida Luciana, tão carinhosa comigo, enfim, tudo na minha vida.
Beijo, Luciana. Beijo também para Moura Martins. Beijo para o César Luiz, que está chegando aqui, que vai aumentar a audiência da Rádio Assunção. Amigos, ia pedir para vocês ampliar nossa audiência no Facebook e também no YouTube. Busca lá o canal, está no meu nome, Luciano Clever. Busca Hora da Notícia, se inscreve e vamos ajudar o programa a ampliar a sua audiência. Grande abraço e até amanhã com a graça de Deus. Vem aí, César Luiz.